Bom, nessa aula a gente vai falar sobre capacidade de transportes. A gente já avaliou o dimensionamento das plataformas, já sabemos como organizar essa capacidade vinculada a uma estação específica, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai ver o sistema como um todo. A gente vai calcular a capacidade de transporte de um sistema de metrô que está dependente de pelo menos duas características: da capacidade dos trens, porque são eles que vão delimitar, segundo a metodologia que nós trabalhamos, são eles que vão delimitar a capacidade das plataformas e também a frequência dos trens na estação. Então, quando a gente está analisando agora a capacidade do sistema de metrô, nós estamos avaliando essa capacidade num período de tempo. É diferente do que nós estávamos fazendo lá no dimensionamento da plataforma. No sistema, a gente está avaliando um período mais longo. Vamos começar a falar sobre a capacidade dos trens. A gente já viu, né, que a composição do trem é que vai determinar a capacidade de transporte, e tem algum exemplo, né, de tipos de trens que podem ser operados com diferentes composições, ou seja, com diferentes combinações, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Os vagões de extremidade são sempre aqueles que têm cabine, os que estão na zona intermediária dessa composição são os vagões sem cabine. Essa composição, embora a gente tenha mais ou menos, pelo menos no Brasil, né, uma composição média de 4 veículos, né, por trem, isso não é um padrão, existe uma variação bastante grande, não existe uma regra sobre isso. A composição ela vai ser montada de acordo com o sistema na qual ela está inserida, para atender uma determinada demanda que é específica daquele sistema. O que é importante? Que essa composição ela esteja definida de acordo com a infraestrutura que vai operar naquele local. Dentro desses vagões, a gente vai ter diferentes ocupações que vão ser definidas pela demanda, pelo horário da viagem, ou seja, esse nível de serviço varia ao longo de um dia inteiro. Então, a gente tem um nível de referência que ele serve como base para fazer os cálculos, mas isso é bastante variável ao longo de um dia inteiro. A segunda característica que nos interessa para determinar a capacidade do sistema é a frequência de trens na linha. Qual é o tempo de espera do passageiro na plataforma? Esse período de espera é chamado de headway, que é o intervalo de trens. O headway ele depende da velocidade do trem, do comprimento da composição e das características do sistema de sinalização. São três características que também vão ser influenciadas pela distância entre estações. O headway ele é lido a partir da frente da primeira composição até a frente da composição que está vindo atrás dele, que vai aparecer no headway em tempo, certo? O headway é um período, é um intervalo entre trens, a gente está medindo tempo, e o que eu estou mostrando para vocês aqui em cima é uma distância física, né, entre a frente de um trem e a frente do segundo trem. Então, a gente vai medir o tempo que tem entre o espaçamento físico de um trem para outro. Então, a capacidade de transporte nas estações metroviárias tem que levar em consideração todas essas informações, e o conceito dessa capacidade, para que ela tenha sucesso, é que ela deve ser sempre maior ou igual à razão entre a capacidade do trem pelo intervalo dos trens. Essa não é uma fórmula que a gente vai aplicar, isso é um conceito, né? A capacidade de transporte depende da análise da circulação de passageiros dentro daquela estação. A capacidade tem que suportar a quantidade de passageiros que vai ser absorvido pelos trens. Agora eu vou mostrar uma fórmula para vocês, tá? O headway ele é igual à separação mínima que existe entre trens mais o comprimento do trem dividido pela velocidade. Então, eu vou voltar aqui naquele gráfico anterior para mostrar para vocês
como é que funcionam essas variáveis. Então, o headway ele vai ser igual à separação entre trens. A separação é o espaço que nós temos entre os trens e ele tem que ser somado ao comprimento do trem que está na frente. Então, vou voltar aqui mais um pouquinho para ver que, então, o headway ele tem que contar com o espaçamento entre trens, né, da traseira até a frente do trem que está atrás dele, mais o comprimento do trem da frente. Então, o headway ele vai somar toda essa distância. É isso que a fórmula está dizendo, tá? E ele vai ser dividido pela velocidade desse trem. O headway ele vai ser definido em tempo, como eu falei para vocês. Nesse caso aqui está em segundos. Na página do metrô de São Paulo. Já no metrô de Porto Alegre, a gente vê o headway medido em minutos. Tá? Então, a gente já viu essa tabela numa aula anterior. Então, aqui são os intervalos, os headways, que são definidos para cada um dos trajetos e de acordo com os horários. A gente já tem definido o headway. Se eu perguntasse para vocês qual é a separação existente entre trens, sabendo que a velocidade é de 46 km por hora e o comprimento do trem é de 132,70 metros, qual é essa separação? Claro que está bem simples, né? A gente tem uma aplicação direta dos valores, né, aqui nessa fórmula, mas uma coisa que é importante, que eu vou chamar a atenção de vocês, é que como a gente está trabalhando com o headway em minutos, nós temos que cuidar que a velocidade também seja convertida em minutos. 46 km por hora, a gente tem que converter em metros por minuto. E aí, é esse valor que vai entrar na fórmula, tá? Tem que cuidar com as unidades que vão ser inseridas na fórmula. O headway ele também pode ser alterado em função dos tempos de parada do trem. Tá? Esses tempos de parada, eles oscilam de estação para estação em função da quantidade de passageiros que vão ser operados naquele trajeto. Então, se nós temos estações em que há maior concentração de passageiros, tanto de embarque e desembarque, significa que aquele trem vai ter que permanecer na estação por mais tempo, e nesse caso a gente está falando às vezes de poucos segundos a mais, né? Mas isso vai fazer uma diferença nesse sistema que é bastante dinâmico. O tempo de parada do trem na estação combina três variáveis: tempo de portas abertas, que é o tempo que oscila entre os três, né? Porque depende da quantidade de passageiros que está entrando no trem ou que está saindo do trem. Ele é somado com o tempo de toque de campainha, que é fixo, independente da operação, é o mesmo tempo em todas as estações, e também é somado com o tempo de reação do trem. Isso significa que, a partir do momento que as portas fecharam, existe um tempo de aceleração, né, que demora para acontecer até que o trem consiga ganhar velocidade. Tá? Então, isso em termos de gráfico fica bem fácil da gente analisar. Olhando aqui um caso das estações, de algumas estações de São Paulo, e a gente consegue visualizar essas diferenças de tempo. Então, em roxo, a gente tem os tempos de portas abertas. A Estação da Sé, como a gente já viu em outras aulas, é realmente uma estação bastante aglomerada, então o tempo de portas abertas é maior, 35 segundos. E Tatuapé aqui tem 19 segundos. Vejam que os demais tempos eles são iguais. Então, agora sim, a gente chegou na nossa fórmula de capacidade de transporte do sistema de metrô. Tá? Em geral, essa capacidade ela é muito simples de ser lida. A capacidade do sistema é igual à capacidade do trem. E aqui nós estamos falando de todas as pessoas que podem ser transportadas naquele trem. Repetindo aqui, pessoas que estão sentadas e pessoas que estão em pé, multiplicado pelo número de trens que vão passar num determinado local da linha. Então, se nós temos mais de uma linha, as capacidades devem ser medidas
de forma separada e depois, claro, para ter uma capacidade total do sistema, elas devem ser somadas, tá? Então, o que talvez seja um pouco mais, exige um pouquinho mais de atenção, vamos dizer assim, é essa parte do cálculo aqui que se refere ao número de trens que passam num determinado local da linha. A gente vai analisar primeiramente em 1 hora, mas depois eu vou analisar com vocês num dia inteiro, ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Se o intervalo entre trens for de 100 segundos, o número de trens que passa por um determinado ponto da linha no espaço de tempo de 1 hora, como está definido aqui, né? A gente vai analisar essa capacidade neste momento em 1 hora de operação. 1 hora é o mesmo que 3.600 segundos. Então, essa capacidade que está sendo analisada aqui vai ser de 36 trens por hora por sentido, tá? Então, a gente vai pegar um local da linha e vai determinar qual é a capacidade que está ocorrendo naquele momento. Então, o cálculo que nós fizemos aqui foi pegar o tempo de 1 hora, que é 3.600 segundos, e dividir pelo intervalo, dividir por 100. Então, a gente chegou num resultado de 36 trens por hora e por sentido. Para a gente ler a capacidade de transporte daquele local da linha, basta a gente pegar agora, então, aqueles 36 trens, que é o número de trens que passam neste ponto, e multiplicar pela capacidade, quantos passageiros por trem nós temos. Né? Então, se a gente pegar aquele exemplo da aula anterior, que era 1.500 e poucos passageiros, isso daria um resultado aproximado de 54.000 passageiros transportados em 1 hora de operação. Ok, posso perguntar para vocês o seguinte: quantos passageiros são transportados em um dia de operação? E aí tem uma questão que vocês têm que estar atentos, tá? Um dia de operação não são 24 horas, depende do tempo que aquele metrô estiver operando, tá? No Brasil, a gente não tem sistema de transporte metroviário que opera 24 horas por dia, ok? Então, a gente tem que avaliar qual é o tempo de operação. Por exemplo, nós podemos ter um sistema que começa a operar às 5 da manhã e termina a operação às 11h30 da noite. Então, nós temos que somar esse tempo, essas horas, e multiplicar pela capacidade de transporte que é dado em 1 hora. Então, se ele está operando, nesse caso, por 18 horas e meia, né, no exemplo que eu dei para vocês, que começa às 5 da manhã e vai até às 11h30 da noite, então nós pegaríamos essa capacidade que é operada em 1 hora e multiplica por 18,5 para ter a capacidade de transporte daquele local da linha em um dia inteiro de operação. Esse é um cálculo bastante simples. O que eu vou fazer é colocar um exercício para vocês resolverem, fazer um exercício que ele vai estar vinculado com o exercício anterior de capacidade de dimensionamento da plataforma, ok? Então, se tiverem alguma dificuldade, por favor, entrem em contato comigo, certo? Então, tá bom. Finalizo por aqui essa aula de capacidade de transporte.